Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Alguém por aqui? Deixa eu chamar a Joy para participar aqui com a gente. O convite já foi. Vamos esperar minha amiga entrar. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, né? Dar um pouco de leveza para essa semana com tantas expectativas que nós estamos aí. Vacinando aqui para Joy. Oi, Opa, Joy. Paty. Oi. Você tá me vendo? Não, querida, não estou te vendo. Eu estou vendo uma cor Um verde verde, aqui. né? Ah, tá, peraí. Tá legal. Eu sou craque. Oh, como ela está linda, olha só. Oh, gratidão, minha amiga. E aí, tudo bem, Paty? Tudo jóia, tudo bem, sim. Tudo Deixa eu bem. dar um recuo aqui que meu filho falou assim, mãe, a sua cabeça tá sempre cortada. Então, deixa eu dar um Tá recuo aqui, esperando. pronto. E Não, tá aí, linda, Paty? tá bem, tá bem focalizada, tá tudo certinho. Ah, Tá tudo bem, olha, entrou uma amiga aqui, o nome é Heloísa, não sei se... ai, a Heloísa, minha amiga daqui de Ourinhos. Um beijo, Elo. Um abraço, Elô. Adorei a sua terra, Elô. Ah, a Catita entrou também. Ô, Catita, beijos, amiga. Você está me ouvindo bem, Joy? Eu estou. E você? Ah, também. Estou te ouvindo bem, sim. Tá tudo tranquilo. Aqui tá um calorão. Aqui Ainda também. bem, né? Porque choveu. Ah, Catita, eu vou mandar um coraçãozinho para você e Pelô. Não sei como que faz isso. Ô, Paty, envia aí, porque eu sou Deixa eu analfabeta ver se eu digital. consigo mandar um coração para elas aqui. É, Pronto, porque mandei. Não sei, porque elas que têm que mandar para a gente também, né? Não sei como é que é isso. elas enviaram. Ah, enviaram sim. É o que eu falo, né, Joy? A gente vai, logo, logo nós vamos estar craque nesse negócio aqui. Ai, com certeza, eu espero. Olha lá quando o coraçãozinho está chegando aí. Ah, que delícia. Que delícia. Então, nós vamos falar hoje da a nossa grande escritora aí brasileira, Raquel de Queiroz. E eu adorei o livro, viu, Joy? Agradeço muito você pela indicação dessa leitura. As Três Marias realmente é um encanto, né? Estamos aqui com ele, né? Olha ele aqui também, ó. Aham. Muito Ah, lindo. Muito... realmente, às vezes a gente lê esses livros, né, Paty? Na nossa época falava colegial, né? Hoje é ensino médio. E a gente não entende muito o contexto, acha um pouco cansativo, não sei, né? Mas é maravilhoso. Como ela é poética, né? Sim, Como ela tem o dom da escrita e emociona, enfim, é muito. E assim, né? Não tem como falar dessa obra se a gente não falar dela, né? Eu não sei se a gente espera um pouquinho, Paty, porque algumas amigas falaram que iam entrar. O que você acha? Que horas são agora, aí para você? agora por aqui, deve ser o mesmo daí também, né? São 8 horas e 4 minutos. Ah, vamos esperar um minutinho aí.
Vamos perguntar para Catita e para Elô se elas já leram esse livro ou se vocês já leram algum outro livro da Raquel. Respondam aí, meninas. Ah, será que ela está digitando? Vamos ver. Porque agora acho que só estamos nós três, eu, você e a Catita. A sua amiga acho que saiu. Entendi. Então, a Catita está falando que ela não leu. Ô, Catita, você leu alguma outra obra dela? Ah, ela está. A A Elo, não. Luísa está falando que não está lembrando, não está lembrando. Ah, tá. É, então, é assim, o interessante, né, Paty, a gente comentar que o que é ser mulher no século passado, né, no século XX, não, mas não no colegial, acho que sim, entendi. A Elô tá falando. Então, o que é A ser Catita disse mulher? que não leu mesmo. A Catita disse que não leu mesmo. Então, o que é ser mulher no século passado, né? O que é ser mulher na década de 30, a década de 30. Então, eu fiquei pensando, fazendo um paralelo um pouco com a minha mãe, sabe, Paty? Porque minha mãe é de 1926, a Raquel de Queiroz é de 1910, né? Mas um contexto social completamente diferente, né? Sim, Porque a Raquel vem de uma família de literatos, né? Existia uma biblioteca dentro da casa, e enfim, eles falavam outro idioma, né? Falavam francês fluentemente, às vezes se comunicavam em francês, né? A Elô tá falando que ela tá lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. e nunca consegui ler. Acho que não estou pronta. Mas eu acho que é um livro um pouco difícil mesmo, viu, Elo? Eu já participei de grupos, comecei a ler junto com o pessoal, mas é porque assim, eu não sei, ela trabalha muito com tradições, né? A Clarissa, essa escritora desse livro, e talvez seja um pouquinho difícil, né? Ah, Roberto, deixa eu dar uma boa noite da minha amiga aqui de Jundiaí, a Roberta. Um beijo, Roberta. Bom te seja ver aqui. bem-vinda. Então, você estava contextualizando sobre a A Clarice, Raquel, né? não, a Raquel de A Clarice, Queiroz. não, a Raquel, a Raquel. Boa Isso. noite, querida. Ah, uma amiga minha do Rio também entrou aí, a Thelma. Beijos. É, universo feminino presente, que maravilha. Então, nós estamos aqui contextualizando, né, falando um pouco da Raquel para poder falar da obra dela. Esse projeto nosso, né, meu e da Pati, desde o começo a Pati falou que a gente não faria um trabalho literário, né, para analisar a obra. Depois, Pati, seria interessante você falar para as pessoas, né, a sua profissão, e eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou terapeuta desde 2015 que eu trabalho com terapias holísticas. E eu tenho pós-graduação em literatura e sou apaixonada por literatura. Quando eu era adolescente não era não, eu sempre gostei de ler, mas a minha literatura era mais romance, assim, mais romances, aqueles que vinham no círculo do livro. Mas conforme eu fui passando, assim, primeiro que eu saí daqui de Ourinhos, eu fui fazer faculdade fora, depois fui para São Paulo e eu fui sofrendo muitas influências, né?
literárias, de cinema. Então foi mudando muito a minha maneira de encarar o mundo. E a literatura, eu falo assim para as pessoas que para mim é uma terapia. Porque assim, muitas vezes eu me vejo nos personagens, aquela história faz sentido para mim, né? Então, desde o começo, esse projeto, né, Mulheres que Inspiram, é para a gente dar uma olhada, né? Quem foram essas mulheres que vieram antes da gente? Essas mulheres escritoras, imagina ser uma escritora no século passado, no início do século passado, né? E Sim, vale dizer que a Raquel de Queiroz é considerada a maior escritora de língua portuguesa. sim, Então, ela fez parte, né, da Academia Brasileira de Letras e ela também ganhou o Prêmio Camões, que é dado aos escritores de língua portuguesa. Ela é a única brasileira, né, na verdade, a única escritora mulher que ganhou o Prêmio Camões. Então, gente, não é pouca coisa. E vindo, né, gente, ela é uma cearense, a gente sabe que o Brasil é praticamente um continente, né? E nós somos desiguais, né? A gente está passando por isso agora. O Sul é uma coisa, o Nordeste é outro. Então, essa mulher forte, eu assisti algumas, não, duas entrevistas com ela e a sogra dela, a segunda, né? Ela foi casada duas vezes a considera uma mulher muito mal-humorada. E é legal isso que a gente vê no livro, né, Paty, na escrita dela, né? Tem então, momento. falando um pouco de mim também, Joy, aproveitando, eu tive aqui o convite da Joy, uma amiga querida, né, que a gente se encontrou aí durante essa jornada. Ela em Ourinhos, eu aqui em Jundiaí, né? Mas tivemos a oportunidade de nos ver pessoalmente em setembro, né, Joy? A gente fez essa aventura de estrada junto com uma outra amiga nossa. E o que acontece? Sou psicóloga clínica, né? Nossa intenção aqui não é fazer a análise dos personagens, apesar de que o meu olhar em cima desse contexto não deixa de ficar um pouco ali atiçado, né, para falar sobre. Vamos ver de que maneira que a gente desenvolve isso aqui durante a nossa conversa. Mas, assim, fiquei muito feliz, né, de ter descoberto a Raquel de Queiroz, porque eu venho de uma família de nordestinos, né, minha mãe é do Ceará, né, o meu avô paterno, né, ele adorava as colunas da Raquel de Queiroz. E eu soube disso pela minha mãe, quando eu comentei com ela que eu estava lendo o livro dela, até porque Raquel e minha mãe têm uma semelhança em termos de vida, né, das mulheres daquela época. Minha mãe também foi interna, né? Então, isso deu uma outra configuração para ela enquanto pessoa, né, também, do que foi essa experiência na vida dela, né? Então ela ficou super curiosa e eu contei um pouco do livro para ela no domingo, quando a gente saiu, falei das aventuras das Três Marias, né, como era, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E como a Joy já colocou, a Raquel de Queiroz foi uma das maiores escritoras do nosso país, né? Que teve destaque como romancista, né? Foi a primeira mulher brasileira a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Eu até sobre isso, Joy, eu anotei uma coisa aqui interessante, que foi na cronologia, né? Porque em 1958 ela recebeu o prêmio Machado de Assis com 48 anos, né, pelo conjunto da obra. E naquela época, eu até permiti aqui o pessoal para ler um pedacinho aqui. Paty, só um segundinho. Vou Opa, mandar uns claro. beijinhos aqui, ó, para Marina Tânios, que é Opa, uma amiguinha daqui de tem mais uma Olinda. amiga aqui também, a Cíntia. Beijo, Cíntia.
Assim que você Beijo, está. beijo para Marina. Eu falo amiguinha porque ela é novinha. E a Malu, minha grande amiga daqui de Ourinhos, é facilitadora da Justiça Restaurativa. A Malu é educadora, né? Porque a gente não para de ser. Atualmente ela é aposentada, mas foi educadora a vida inteira. Então, gratidão a todo mundo que está aqui com a gente. Mulheres Unidas. Obrigada, viu, pessoal? Então, em 1958, aos 48 anos, ela recebe a premiação da condecoração, né, de Machado de Assis. E nesse dia, quando ela recebe esse prêmio pelo conjunto da obra, o Austrigésimo de Ataíde, né, que então era o presidente dessa casa, ele disse o seguinte para ela, senhora. No discurso em que a homenageia, então, ao tragédia, né, então, o presidente reafirma que a casa é reservada aos homens e que, mesmo reconhecendo o talento da premiada, não daria seu voto para que ela integrasse o quadro de imortais. Não o daria jamais, declara. Menos de 20 anos depois, Raquel se sentaria ao lado dele nas cadeiras de veludo verde dos imortais. Quer dizer, não adianta, quem tem talento, gente, cedo ou tarde, faz as suas conquistas, né? E ela conseguiu, né? Deixa eu ver o que fala aqui dos trabalhos da escola. Ah, é a Thelma que está falando aqui. Eu tenho o livro As Três Marias autografado por ela. Olha! É porque ela Nossa! morava aí, né, amiga? Olha só que privilégio, que legal. Muito bom, Ô, muito Paty, joia. né? Que privilégio. Lembrando que, assim, às vezes a gente está olhando, né? Fala assim, nossa, o que cabia a mulher no século XX, né? E o que a gente vai discorrer um pouco em relação ao livro, né? Porque elas vão para o orfanato, são educadas para serem mulheres, né? Mulheres, mães, enfim. Mas a Raquel de Queiroz, como que é a trajetória dela? Primeiro que ela vem dessa família de literatos, né? E assim, que estava sempre assim, ali na fazenda do pai dela, essa de Queiroz, Graciliano Ramos, ela cresceu no meio desse pessoal. E ela também ela é a única mulher, depois de muitos anos, a mãe tem uma outra filha, que é uma temporã que a mãe tem. Mas o mundo da Raquel de Queiroz é totalmente masculino. Por isso que ela Sim, transita nos lugares e, assim, para ela não tem incômodo nenhum. Tanto é que ela tira até um sarro, né? Numa entrevista, eles falam para ela, mas viu, conta como que é chegar na Academia Brasileira de Letras, como que é chegar num espaço tão masculino. Ela fala, ah, mas foi uma delícia. Porque eles me paparicavam, ela usa essa palavra. Eles me paparicavam muito, até porque ela era uma garota, né, também, né? sim, era nova ainda, frente aos demais, né? Deixa eu só dar uma boa Sim. noite aqui para Sandra Nogueira. Oi, Sam. Obrigada por você estar aqui, viu? Fomos colegas de projeto, hoje ela tem um espaço de aromaterapia aqui em Jundiaí também, que chama do Gotas de Flor. Muito bom Ai, que ter nome você lindo, aqui. que nome poético. É poético mesmo, também gosto. Então, o que acontece, né, o que você está falando é assim, é o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? Porque você falou, ela nasceu num berço privilegiado de intelectuais, né? Pessoas que estavam ali, é, mesmo naquelas situações de seca, né? Porque é o 15, que é um livro que ela escreve já muito cedo, né? É um dos premiados, porque fala dessa fase que ela presenciou da vida dela da caatinga, da seca do Nordeste, e foi uma das piores marcada na história, né? E o quanto a mãe dela, principalmente, a estimulava a leitura, né?
Tanto é que quando ela chega no colégio, né, das freiras, né, e ela vai fazer a entrevista lá com a irmã, ela já dá assim, uma contornada assim, na situação, na pergunta da irmã, que é muito boa, né? Quer dizer, só quem tem repertório, né, é que consegue fazer algo assim, né? E ela nunca se intimidou. E você tinha comentado, Joy, dessa questão do mau humor. Quando a gente lê a cronologia, né, que está no final dessa obra dela que a gente leu, a gente entende também o porquê, né? Porque ela teve muitas perdas na vida, né? E perdas cedo e de bastante significado, né? Que foi a morte da filha, já com 2 anos, né? A morte do irmão e do pai, né? Do irmão, do pai que morreu infartado dentro de um navio, do irmão que também teve o mesmo mal, né? E também sofreu por isso, né? Então, assim, ela também teve perdas que foram difíceis para ela, né? Ô, Nesse Paty, sentido. mas você sabe que eu acho que ela, no meu ponto de vista, né? Eu não a considero uma pessoa mal-humorada, porque ela escreve com tanta beleza, com tanta poesia. é, Eu não sei, eu não, porque assim, né? No caso, voltando um pouco para o livro, as Três Marias são três personagens, né? A Maria Sim, José, Maria da Glória e Maria Augusta, que eles chamam de Guta, que no caso a Guta é o alter ego da Raquel de Queiroz. E as outras duas, e o interessante também falando, é que essas duas amigas dela, elas entraram para o colégio interno, né, para o colégio de freiras, com entre 11 e 12 anos, né, Paty? sim, sim. Até terminar um estudo que elas se formavam professoras, acho que, eu não sei como Era chama, normal. Tanto é que a Raquel normal, né? não fez nenhuma outra faculdade, nenhuma outra formação, né? Ela só teve Aham. essa formação aí, de professora. Então, e as outras duas amigas, vale ressaltar que no caso, as personagens, a Maria Teresa e a Maria da Glória, elas conviveram a infância, ela fala mocidade, né? Infância, mocidade e velhice. Porque quando a Raquel de Queiroz muda para o Rio de Janeiro, a, o nome verdadeiro da amiga é Odorina, ela já mora lá no Rio de Janeiro e elas vivem o tempo inteiro juntas, né? A Alba Frota também, que é a outra amiga dela, que é a personagem Maria José, também é a grande amiga dela. E quando a amiga morre, né, Paty, que ela escreve, porque a Raquel de Queiroz, na verdade, ela fala, o Paty vai me Não, perdoando vai aí, na boa, vai porque na boa. eu, como boa geminiana, vou falando. Na verdade, ela era o quê, né? Uma cronista, ela escrevia para jornais, né? Escrevia contos, matérias e fazia várias traduções. Então ela fala, porque eles falam, como que você se tornou escritora? Ela fala, não, não me tornei escritora, eu não sou escritora. É esse o mau humor dela, que eu chamo mais de pragmatismo, eu acho. É uma pessoa É assim, uma, né, exato, mais porque ela é uma pessoa, direta. ela é muito direta, ela é muito segura, né? Tem Sim, aquela entrevista dela, né, na Roda Viva, que é até bom, a gente vai falar aqui para o pessoal, viu? Para quem tiver interesse de vê-la aos 81 anos, na Roda Viva, vamos combinar, pessoal, que é um programa difícil, tenso, né? Porque ela fica ali vivo, naquele né? meio cercado de jornalistas e de críticos literários, né? Falando sobre a obra dela, e em nenhum momento as perguntas, inclusive tentam um dos jornalistas, né, envolvê-la no caso do golpe militar, como se ela fosse favorável ao que veio depois do Castelo Branco, né? E ela já responde que não tem nada a ver com ela isso, né?
Ela tenta, mas fica tudo assim, no ar, né? Na verdade. E ali você vê que ela é uma pessoa segura de si mesma, muito, muito apropriada de quem é, porque essa é a questão que as pessoas confundem, né? Quando você acaba sendo muito apropriada de si mesma, e muito assertiva, muitas vezes pessoas confundem isso com grosseria Aham. e mau humor, né? Ela não leva esse Arrogância, humor né? para casa. Ponto. Era uma mulher, e uma mulher que nasceu em 1910, né? Que foi a primeira filha, né? Tinha tudo para ser mimada. E, no entanto, foi alguém que conseguiu fazer uma história muito linda, né? O que eu acho engraçado, Paty falando do mau humor, né? E que ela fala assim: ai, a minha mãe lia, 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 lia. Minha mãe era apaixonada por Dostoiévski. E daí minha mãe queria que eu traduzisse. Eu fui obrigada a traduzir tudo, toda a obra de Dostoiévski, aqueles tijolões desse tamanho, né? Então, ela fala que ela não é escritora, né? Ela não se intitula como uma escritora. Ela atribui isso ao Schmidt, né? Que é como se fosse um curador dela, que, Isso. que fica, pessoal, olha, pessoal, vamos comprar o livro da Raquel de Queiroz tal, e é um estrondoso sucesso. E ela fala assim, gente, na verdade, ai, por que a senhora escreve para jornais? Porque é meu ganha-pão. Não tem muita, né? Porque é o jeito de eu ganhar dinheiro. E as traduções? É para eu ganhar dinheiro, né? E ela é muito pragmática, né? Uma outra coisa, assim, né, Paty, entrando, porque às vezes as pessoas que estão nos acompanhando querem saber um pouco mais do livro, né? Ah, sim. E o que eu achei assim muito bacana, muito lindo mesmo, é você perceber, porque a Raquel de Queiroz morre com 90 e poucos anos, né? Morre com 93 anos. 93 anos. E uma das coisas que a Paty acabou de falar e que mexeu assim comigo, que em 1992 a Raquel de Queiroz já estava com 82 anos, gente. Ela escreveu o Memorial de Maria Moura, que depois os direitos foram vendidos para a Globo. Ela odiou. Na verdade, ela fala assim: é, fiquei sabendo que a senhora não gostou. Ela falou: não, eles que não gostaram do meu livro, porque eles mudaram meu livro inteirinho. Então é isso que o pessoal fala que ela é mal-humorada, né? Então você fala assim, gente, uma pessoa com 82 anos está produzindo. E daí, Paty, você que é psicóloga, eu que trabalho com as terapias, ela fala uma outra coisa que perguntam, né, para ela, essa questão dela escrever, ela fala assim, é uma compulsão, gente. Que ela sofre de insônia, né? E aí o alter ego dela com a Guta, porque a Guta também não dorme, né? A Gota também tem dificuldade de dormir, né? Tem dificuldade para dormir. E ela fala: as ideias vêm à minha cabeça, eu tenho que ter um papelzinho ali do lado, eu vou anotando as ideias. Então, posso dizer que é uma compulsão. Que delícia a compulsão, né? De escrever tão bem, né? Tão poeticamente. E Paty, uma coisa que eu achei muito legal nesse livro, né? Que esse livro é de 1939, gente, ela tinha 29 anos. É que a Guta, né, o alter ego dela, dentre todas as coisas, né, uma mulher contestadora, né, para sua época, ela é criada, educada num colégio de freiras, mas não tem religiosidade. Ela, pelo contrário, ela olha muito para a amiga dela, Maria José, que é toda devota, né? Sim. Vai à igreja, vai à missa todos os dias, se confessa, e ela não tem nada disso. E daí ela
além de tudo isso, né, Pati, tem um momento no livro que ela se relaciona com o pintor, né? Então, E essa parte é muito interessante, né? Porque, na verdade, ela tem ali uma ilusão ela é romântica, né? Querendo sim, ou não, ela é romântica. E ela não esperava por aqueles homens muito padrões, né, da época. Ela queria se apaixonar, não necessariamente casar, né? Ela queria se apaixonar, diferente da Maria da Glória, que queria mesmo ter um casamento, né? Ter uma família, né? E ela, quando vê o pintor, ela, ela fica maravilhado pela obra que ele faz, né? Pelo jeito, por ele ser mais velho que ela, né? Só que ela recua, né? No por ele momento ser que ele avança, sedutor, né? né, Pati? Oi? Por ele Não ser entendi. sedutor, né? Sim, sim, por ele ser muito sedutor, mas assim, ele foi muito além do que ela imaginava, né? E ela quase se entrega, mas ela não faz isso, né? Ela pede para ele parar o carro, tá chovendo, ela sai do carro na chuva e vai embora e nem olha para trás, né? Mas, Pati, abrindo um parênteses aqui, eu tenho uma dúvida. Nos encontros anteriores, porque ela relata, né? Ela fala assim: eu tenho medo de que ele conte tudo, que ele conte o que ele sabe. Então eu tenho uma dúvida, porque assim, gente, igual esse negócio que o pessoal fala de spoiler, eu não acredito muito, porque na verdade, por mais que a gente comente algo aqui, outra coisa é você ler, né? Enfim. Mas, por exemplo, quando ela se relaciona com outro moço, né? A Raquel de Queiroz, gente, escreveu um livro em 1939 que ela fala de uma mulher que tem relação sexual antes do casamento, É né? isso. É. Que é uma E por coisa. acaso, eu só vou dar boa noite aqui para minha amiga Marisa também, que está entrando aqui com a gente. Boa noite, Marisa. Obrigada por você estar aqui, viu? Boa noite, Então, Marisa, seja bem-vinda. então, o que que acontece, né? No caso, eu vejo, Joy, que essa é uma situação que, na verdade, não fica no ar, né? Porque ela fantasia muita coisa desse homem, né? E ele beija ela, aquela coisa toda, naquele sofá, né? Quando ele pede para ela chegar mais perto. Aí nisso chega o amigo, né? Não sei se você lembra disso. Aí eles Sim, meio que se desestabilizam, tal, né? Mas o que que eu vejo, o que que eu entendi, né? Paty, acho que você está falando do que morreu, né? Não, não é desse que eu Não, tô não, eu estou falando. falando ainda do É. pintor. É do pintor, porque Ah, não. Ah, ela tá. chega, né? Chega o amigo dele inclusive, com a esposa dele. Sim, verdade. Aí ela fica naquela situação de ela não saber o que fazer, né? Na verdade. E o mais interessante foi que, nesse momento que ela vai para lá, e que ele convida ela para entrar dentro do carro, e que ele tenta realmente ir às vias de fato, e que ela se segura, porque ela fica decepcionada, porque ela acha aquilo muito carnal. E ela tinha uma coisa da magia, né? Da magia que a mulher às vezes tem também com essa questão, né, do amor romântico, né? Quem fala muito sobre isso é a Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista, né, que tem a Novas Formas de Amar, que é um livro muito bom também que eu indico, que fala de amor romântico, que é desde, principalmente nessa época, né, em que aquelas meninas elas eram construídas nesse sentido dessa sociedade que queria que a mulher casasse, né? Se Tanto é casasse bem, verdadeiro né? isso, casasse bem, que a Maria da Glória, né, fala, Deus, me Casa com arrume um bom médico, né? marido, quando ela vai visitar a casa da amiga, né, isso já, que a Maria da Glória conhece o marido dela, que é um dos irmãos, né, que Sim. não era, que não era o da Raquel, mas enfim.
Eu estou só trazendo, assim, a gente lembrar da cena também, Joy, quando ela volta no ateliê, que ela fica na escadaria e ele já está cantando outra. E ela escuta tudo, né? E ele nem nota que ela está ali. Então, agora, quando ela vai para o Rio, né? Que ela está, por conta da morte daquele rapaz que também tentam responsabilizá-la pela morte dele, né? Nós estamos falando aqui tudo da Guta, viu? Ela se apaixona pelo Isaac, né? Aí aquilo é muito lindo, né? É lindo demais também. O Pati, eu queria ler uma parte assim que eu achei muito linda no livro. Posso ler? Claro, por favor, É Joy. bem pequenininho. Então, meninas, o que eu queria dizer é o seguinte: ô Paty, você poderia comentar, né? Porque assim, ó, o livro são essas três personagens, né? Eu acho que você poderia comentar o que são essas três, a história de vida dessas três na infância, né? Aí, quando a gente chega na metade do livro, elas se tornam mulheres. Então, daí a Raquel vai mostrar, né, que a Maria da Glória se casa, muito bem casada com um médico, e na verdade a Maria da Glória é a Odorina, amicíssima dela, que elas vão morar no Rio de Janeiro. A Odorina teve 13 filhos, e que Naquela época, mulheres tinham muitos filhos, né, Joy? filhos, que na verdade elas chamam de sobrinhos, né? E, bom, então, eu só vou ler uma parte que é uma personagem do livro que assim, mexeu muito comigo, que é a Jandira, Pati, Ah, sim. né? A Jandira é uma moça que ela é fruto de um relacionamento de um homem casado com uma mulher da vida, eu tô falando como é descrito aqui no livro, né? E ela, na verdade, ela é abandonada pela mãe. Quem a cria é uma tia, ela tem, na verdade, três tias que são irmãs do pai, mas é uma tia que gosta dela, as outras duas não gostam. E aqui a Raquel descreve muito bem qual o destino de uma pessoa que, segundo a Raquel escreve aqui, que nasce de um útero manchado. Eu vou ler só um parágrafo, tá? Que eu achei, assim, mexeu muito comigo esse capítulo. É, Conheço o seu lugar, minha filha. A tia falando para Jandira. Conheço o seu lugar, minha filha. Isso é, pense quem você é. Na mãe que lhe teve, mulher sem dono e sem lei, que lhe largou à toa, criada por caridade. A vida se mostra à sua frente, bela, sedutora, iluminada, mas para você é apenas uma vitrina. Não estenda a mão que bate no vidro e não despedace o vidro, você sairá sangrando. Contente-se em olhar, pode até desejar se quiser, mas fique nisso. Vá para o colégio, estude com as outras, vista o que elas vestem, ria com elas, brinque com elas. Afinal, o seu coração, pelo delas, e se quiser, aprenda o que é amor. Leia os livros e sonhe. Mas quando chegar a sua hora, recue. Deixe o estudante sentimental que lhe faz serenatas. Não se atreva a pensar no menino de família e procure um da sua igualha. Nunca se esqueça, porque ninguém lhe permitirá jamais esquecer a sua marca original. O ventre manchado que a gerou, o dia escuso que a viu nascer. Eu achei Forte, hein? muito forte. Eu achei assim, mexeu muito comigo isso, né? Então, porque o que que acontece? É um retrato da sociedade dessa época, né? Não que isso não exista hoje, né? O que aconteceu é que a Jandira não se permitiu render a essa sentença dessa tia, né? Ela não acreditou nisso.
ela foi para a escola, ela fez o que ela tinha que fazer, e por mais que ela ali sofresse também, porque não existia nada privado ali naquela escola, né? Todo mundo sabia de todo mundo Amigo ali, de todo né? mundo. Todo mundo tinha conhecimento, e existiam aquelas meninas que eram vistas como as bem criadas, né? De famílias que chegavam ali na escola em carros, né? E aquelas que não, porque era um colégio de freiras que prestavam caridade também, né? E era o Uhum. caso da Jandira. A Jandira era uma dessas meninas, né? Então, é assim, é o que a gente faz com aquilo. O Jean Paul Sartre tem uma frase linda, né? Ele diz mais ou menos assim: não importa o que os outros fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que os outros fizeram de você. E eu acho que esse é o caso da Jandira, né? Ela, apesar de toda essa pressão social e de ela já ter uma sentença, ela não aceitou essa sentença. E tanto isso é verdadeiro que ela casa, né? Ela tem um casamento com o marinheiro, e ela acaba não sendo bem-sucedida também nisso, né? E acaba arrumando um amante, olha só, né? Mas, enfim, consegue sustentar, porque recebe uma herança, né, uma pequena herança, enfim, mas ela não Dessa se tia, né, que submete gostava dela. a não, a não ser amada. Ela não fica nesse lugar. Isso que eu fiquei. Isso que eu achei lindo que a Raquel conseguiu virar esse jogo para Jandira, entendeu? Eu achei isso muito legal. Da mesma forma que tem aquela outra personagem, que eu não lembro, que é Teresa, se eu não me engano o nome, que Que foge, né? foge. Isso. Que é uma outra menina apaixonada também, um amor proibido, tipo Romeu e Julieta, né? E que a menina, ó, vaza numa madrugada, O e interessante, aí o muro vai crescendo no dia seguinte, vou colocando mais tijolos, que ela pula o muro, literalmente, para se encontrar com o rapaz, né? Para ir embora com o rapaz. o interessante, né, Paty, que quando a gente pensa assim, o romance se passa dentro de um colégio interno, mas é um colégio tão dinâmico, né? As personagens são todas, todos os personagens são femininos, né? Você vai ver no livro um homem, outro, mas são poucos, né? E é assim, é uma efervescência aquele colégio, né, Paty? E tem uma parte que eu também achei muito bonita, você deve lembrar, nós estamos aqui dando spoiler, mas como você falou, quem quiser ler vai ver que vai ter a sua leitura também, né? Que tem a história da Maria da Glória quando ela sai para fazer a música, tocar um instrumento, né? Sim. E que Ah, é tão lá ela bonita se essa cena, apaixona, né? né? E é lindo demais essa parte também, gente, até o Lindo. recital, né? E o rapaz vai até lá à noite, né? E vai no muro, né? Onde elas ficavam olhando as estrelas, né? Porque elas eram as Três Marias, que foi um apelido dado pela Madre Superiora, porque elas não se desgrudavam, né? Então, assim, é muito bonito você perceber, né, essa poesia, né, essa coisa do amor platônico, né, do amor que não aconteceu entre a Maria da Glória e esse rapaz, né, pelas circunstâncias que era aquele movimento da época, né, dessa sociedade, né. E ela diz, né, ela olha para Guta, né, e diz, né, eu nem disse obrigada, eu nem pude falar merci. E a Maria José, ela está de lado, assim, né, porque é muito religiosa, né, não está inconformada com aquele bate-papo das duas, né, mas está ali, firme com as duas, mas também não querendo se envolver, né. Então é muito bacana isso também, uma passagem bonita. O Pati, né? Eu havia falado para você, né? Que é legal a gente contextualizar a história
das meninas, das três, quando elas chegam no colégio. Era legal passar para o pessoal isso, né? Sim, pode falar, Joy. Ah, Pode fala comentar. você também, eu acho que eu falo muito. Não, fala você, Joy. Pode falar, querida. Vai lá. Então, as meninas, quando chegam no colégio, né, elas não se conhecem, as três não se conhecem. A Maria da Glória, ela é totalmente órfã, né, de pai e de mãe. A princípio, a mãe morre no parto, né, e depois, quando ela tem 10 anos, ela perde o Espera só um pai. pouquinho, Joy. Maria Alice, vai tranquila, a gente entende a bateria. E obrigada por você ter ficado com a gente até agora, Vai tá? ficar gravado. Então, e daí o pai, quando o pai morre, o pai já sabia que ele estava doente, então ele deixa a vida da menina encaminhada. Então a menina vai se formar no colégio. Então essa é a história da Maria da Graça. E inclusive ela usa um brochinho no uniforme da escola com a foto do pai e da mãe. E depois tem eu falei da Maria da Glória, a Maria Teresa é uma história que a gente cansa de ver na nossa sociedade, né? A mãe dela era casada, tinha vários filhos, tinha uma amiga da mãe que frequentava a casa e o pai larga a mãe para ficar com essa outra mulher, que é mais jovem, né, Paty? Isso, é mais jovem que ela. E depois constitui uma família com essa outra mulher e simplesmente Você está esquece falando a da Maria família. José, né? Maria Maria José. José. É. É. E daí a história da Guta, da Maria Augusta, também é que ela perde a mãe, né? Mas a mãe depois de quanto tempo, Paty? Eu não me recordo. Também não, esse aí eu já não lembro mesmo. Mas eu sei que ela tem essa questão que ela não quer voltar mais para casa dos pais, né? Ela quer ter Eu a acho que independência ela dela. perde antes de ir pro colégio, né, Sim. Paty? Ela era órfã também. Ela é órfã de mãe, ela é apaixonada pela mãe, a mãe é uma pessoa super alegre, divertida, e daí a mãe morre e o pai, em 5 meses, o pai se casa com uma outra pessoa que é totalmente, ela chama de madrinha, ela respeita a segunda esposa do pai, mas é uma pessoa completamente diferente da mãe dela, né? Ah, Austera, sim, cheia de sim. regras. Aí ela nunca mais volta para casa do pai, porque ela nunca mais se sentiu pertencente, né? Nem E o os pai também nunca se sentiu mais da mesma forma amado, né? E como ele era quando tinha a mãe da Guta, né? sim. E, ô, Paty, eu não sei como que tá nosso tempo. Nós estamos aqui, faltam só 13 minutos aqui para a gente encerrar. Entendi. Passa rápido, né, Joy? Passa. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? O que que vocês estão achando? Escrevam aí. Vocês... Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, né? Seria Ah, bacana também. Uma deixa das eu coisas ver. também, né, Joy, só comentando aqui que a gente falou, né, durante a gente preparar aqui esse momento, foi sobre a questão da coerência, né, existencial. Lembra que você falou sobre isso? Você Aham. comentou que é o caso da Raquel, como ela tem essa coerência em relação à vida dela e à obra dela, né? De alguma maneira se conversam, né? Então, o que eu acho interessante é que na entrevista que eu assisti da Raquel, ela fala que não existem personagens inventados. Você olha, são pessoas que são próximas a você, que você percebe um tique na pessoa, um jeito da pessoa
enfrentar a vida, então ela sempre está olhando, ela sempre esteve olhando para isso. E o que eu acho assim que tem a ver da Raquel com a Guta é essa irreverência. Quando a Guta se apaixona, eu acho que é um pouco do que a Raquel viveu, porque assim, a Raquel casou e depois ela larga, ela se separa do marido num período que não há divórcio, que não há separação, você não pode se casar de novo. No ano seguinte, ela se casa novamente com o grande amor da vida dela, né? E fica com ele até ele morrer. E eu não sei, Paty, se faz sentido, mas assim, ela escreve esse livro em 1939 e ela perde a filhinha dela em 1935. Quando ela se apaixona por esse último, eu esqueci o nome dele, Aloísio? O Eu acho que último? Ou eu Aloísio, posso até olhar aqui na cronologia. dá uma Mas olhadinha. Quando a Guta se apaixona o por esse Isaac, Isaac, isso. O que que acontece? Quando ela descreve lá, né, Paty, que ela vai num parque de diversões, que ela anda na roda gigante e que ela fica muito zonza. Depois ela vai num brinquedo que aqui no Brasil, eu até esqueci como chama aquele brinquedo que fica pulando para lá e para cá. Então, tudo leva a crer na descrição dela, na narrativa dela, que ela está grávida desse Isaac e que ela perde esse bebê por ir nesse isso, parque, né? Eu não sei, eu acho que isso é uma alusão à perda da filha dela. Eu não sei, eu fiquei com isso daí um pouquinho antes desse capítulo, né, Paty? Vale lembrar também que a Guta tem muita elucubração mental, eu acho. Ela ela, tem muitos, ela é uma menina que pensa muito, né? muito, Porque ela tem muitos devaneios, né? eu não sei se são devaneios, o Joy, ou se é Ah, uma vontade incrível de não estar nos padrões, e não seguir os padrões que as amigas seguiram, né? Ela quis ser uma mulher independente, tanto é que ela não volta para casa do pai, ela vai estudar, ela vai trabalhar no escritório de datilografia, né? Sendo aham. a datilógrafa. É, ela vai morar na casa da Maria José, né? Porque é onde ela podia ficar. Então, assim, apesar da retaguarda que ela tinha do pai, ela não queria depender desse pai, né? E isso é interessante quando a gente olha à luz dessa época, onde as mulheres elas eram muito mais dependentes, né? Da sua família, dos seus parceiros, até encontrar um marido, né? Então, E, é E o isso. Fala. engraçado, né, Paty, que as três têm a mesma formação, apesar que as histórias são um pouco diferentes, mas a Maria da Glória, ela compra a ideia do internato, né, toda a religiosidade, faz um bom casamento, tem uma vida boa. A Maria José não consegue se casar, é extremamente religiosa, mas não se casa, tá sempre com aquela amargura do pai ter abandonado, dos irmãos não terem a figura masculina. E a Guta tem uma parte também no livro que eu amei, Paty, é bem a minha cara, que ela lembra do Pedro Malas Artes, que ela fala assim, deixa eu ver se eu anotei aqui, que ela fala que queria ser como Pedro Malazarte, que larga tudo, esquece a vida, põe a mochila nas costas e é uma pessoa errante, que é a vontade dela, né? Ela não quer, tudo isso que você falou, ela não quer estar presa a conceitos, né? Ela não quer estar presa aos padrões, né, da época, né? A Guta, ela luta por isso, né? O nome do marido da Raquel era Oyama, Ele e era eles foram médico, né? casados, durante 42 anos. Que foi o grande amor da vida dela, né?
É o grande amor da vida dela, né? Ele morreu em 1982 e E, ela lem- faleceu em 2003. e Então, lembrando, pessoal, uma outra coisa, que quando ela perde a Alba, né? Que era esposa do presidente da República Castelo Branco, ela escreve uma crônica para ela e ela compara a dor de perder essa amiga à dor da perda da filha, né, Paty? Que a dor foi sim, tão intensa, tão pungente, assim, foi tão forte que ela se lembra dessa situação, né? sim, sim. Então eu acho tão assim, foi uma coisa que mexeu bastante comigo. Nossa, é, a amizade verdadeira, né? Hoje é uma coisa tão difícil você conhecer pessoas e ter afinidade e passar, né? Infância, mocidade, velhice juntos. Vale lembrar também que ela odeia ser velha, né? Ela fala muito isso. Ai, que horror Ana, ser ela odiou o envelhecimento, né? O fato do envelhecimento ter chegado, ela falou que realmente ela estava tentando conviver com isso, mas que não era uma coisa agradável, né? Ela velha. comenta sobre isso. Tem duas entrevistas, né, que a gente pode falar para o pessoal aqui, né? Uma que é da Roda Viva, que é de 2011, né? Para quem quiser procurar lá no YouTube. É só colocar Raquel de Queiroz Roda Viva. E tem aquela outra que você que me encaminhou, né, Joy? Que também é um documentário, que na verdade é uma entrevista dela no apartamento dela, de 2011 também. Ah, desculpa, eu falei errado. É, acho que a entrevista de A Roda Viva é 2011. de 1991, né? Quando ela está com 80 anos, ela está na Roda Viva. E em 2011, dia 31 de janeiro, no YouTube, tem Raquel de Queiroz documentário. E esse documentário ele é feito dentro da casa dela, do Rio de Janeiro, lá no apartamento do Rio. Mas uma das coisas que eu também vou pedir tua licença aqui para ler um trechinho também, Joy, já que a gente já está acabando, e que me chegou muito, me lembrou muito o que Jung fala, né? Que você não vai com o paciente até onde você não foi, né? Ele diz isso porque são as suas experiências que te tornam e a tua, enfim, é uma das questões da tua competência enquanto analista junguiano, né? É a tua experiência também, a sua ressignificação que pode também ajudar essa pessoa que está na tua frente, né? Onde você tem essa escuta, né? E tem um trecho daqui que é quando o Aloísio morre, né? Que a Guta está inconformada da Maria José tá chorando, né? Ela diz aqui assim: por que Maria José chora? De onde tira ela dores para essas lágrimas? Da morte de Deus, ressuscitada em glória tão depressa, e tudo isso há 2000 anos? Aí diz aqui, esse é o trechinho que eu achei que tinha a ver. Só o que nos faz sofrer tem realmente valor de mal para nós, porque, na realidade, só eu tenho importância para mim mesma, só nos valemos para nós mesmos. Só compreendemos o sofrimento dos outros e, e só compreendemos com a carne, entre aspas, quando somos feridos um pouco por ele. É Eu achei isso forte. super forte. É porque ela tá falando dela, na verdade, né, Paty? Sim, sim. Ali Tanto, ela. tanto é que naquela entrevista dela do Roda Viva, o jornalista pergunta para ela, né? Mas a senhora não parece ser uma pessoa mal-humorada, né? De mal com a vida, né? A senhora diz que não gosta da vida. Aí ela dá uma resposta também bem no peito do cara, né? Porque ela sabe dela, né? É a gente que sabe da gente, né? Do que a gente sente, né? Aham.
Como é que ele vem dizer que ela não pode? Porque, assim, aí já é uma opinião, assim, uma inferência minha mesmo, uma ideia minha, né, dessas coisas. É porque a gente acha que quem tem sucesso, quem tem dinheiro, quem está com a vida ganha, né, tem que ser obrigatoriamente feliz, né? Então, eu diria, não necessariamente, até a página 2, né? É. Mas é interessante, né? E lembra que a gente tinha até falado também do Pablo Neruda, né? Que o Pablo Neruda também é maravilhoso, as coisas que ele escreve são maravilhosas. E ele teve um filho doente, né, com uma deficiência mental, e ele abandona esse filho. Então, assim, às vezes as pessoas olham e antes de você estar olhando ali um escritor, um poeta, um ator, ali é um ser humano, né? E é tudo isso. Ela, eu acho que assim, ela é um caldeirão de coisas, né? E ela tem até uma booktuber, eu esqueci o nome dela. Olha que chato, esqueci o nome dela. Mas ela fala que, sei lá, tem muita gente que quando, né, depois ficou sabendo que a Raquel de Queiroz teve uma passagem pela política, e entre outras coisas que eu não quero entrar aqui agora, que muitas pessoas não quiseram mais ler as obras dela, né? E não tem nada a ver, uma coisa não exclui a outra, né? De forma Porque nenhuma, né? ela é muito poética, ela é lírica, né? Você lê assim, você fala, nossa, que coisa bonita. E uma outra coisa, né, Paty, que cena mais linda que são as três Marias, a Maria José, Maria da Glória e a Maria Augusta, deitadas no chão do colégio, com as mãos aqui na nuca, olhando para o céu, né? Isso. É tão lindo. Tem uma parte que a Guta fala, né? O que são os dramas da vida se nós temos esse céu infinito para olhar, Pois né? é. Joy, é assim, eu acho que a nossa escolha, né, desse livro, né, para essa semana, eu acho que ela foi muito feliz mesmo, porque esse livro é, antes de tudo, uma poesia, né, e a gente está vivendo um momento que a gente está precisando de leveza, né, então, é só para a gente já ir fechando, né, porque faltam aqui, já passamos uma hora, para o pessoal ficar aqui o convite, né, para lerem essa história. Eu vou depois deixar o vídeo nosso lá na minha página. Marcelo está dando parabéns aqui para a gente, obrigada. E vou deixar ali para vocês verem, mas fica o convite mesmo, né, para vocês lerem as Três Marias, descobrirem quem é, qual é a Ah, Maria que você chamaria de sua, ó, porque isso é muito legal também, viu? Opa, desculpa, eu não tinha visto um pessoal aqui, ó. Xênia, um pode ir beijo, lá. Xênia, minha amiga. Um beijo, Maria Alice, minha amiga. Um beijo para Vilma, minha amiga daqui. São minhas amigas daqui de Ourinhos. Eu não tinha visto. Gente, eu sou péssima. Mas Sou eu tô aqui, na péssima. medida que estão acenando aqui, eu tô acenando também, viu? A Márcia também, a Márcia Campidelli, minha amiga. Um beijo, meninas. Desculpa não ter dado boa noite, porque não estava aparecendo, eu não fui mexendo, não vi o pessoal. Gratidão por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham vontade de ler essa obra-prima. É considerada uma das melhores obras da Raquel, A minha né? amiga aqui está falando aqui, ó, peraí, deixa eu ver o que ela fala, a Roberta. Parabéns, permanecemos com a leveza em cada ser. Beijos para vocês todas, que linda. Obrigada, Roberta. Isso aí, muito bom. Então é isso, tá certo, Joy?
Gratidão, Certo. pela companheira, pela oportunidade de a gente conversar sobre algo tão que nos toca tanto, né? E que cada Então, um possa escolher a sua Maria. Eu escolhi a Maria, que é a Guta, que eu acho que tem tudo a ver comigo. é essa vontade de ser o soldado de Pedro Malasates. Gostaria de agradecer a cada uma que entrou, que esteve aqui com a gente, que está participando desse projeto Mulheres que Inspiram. Próximo mês tem outro livro, só um minutinho que eu vou mostrar a capa para vocês. Nós vamos estar com a Clarice Lispector, A Felicidade Clandestina. Então, quem quiser ler, né, para a gente conversar para o próximo mês, vai ser também provavelmente última semana de novembro. E espero que vocês tenham gostado. A gente faz com muito amor. E é isso aí. Não é uma análise literária, né? Uma análise das personas, o que é ser mulher, os costumes da época, o que é ser uma mulher, o que foi ser uma mulher nordestina no século passado. O que cabia uma mulher naquela época? Casar. Não era estudar, não era ter uma profissão, não era ter uma carreira, era casar, servir ao seu marido, aos seus filhos. E a gente vê que nesse livro que a gente acabou de falar, tudo diferente, né? Pati, gratidão pela partilha, sempre Eu que juntas, agradeço. sempre enriquecendo a parceria, Tá certo, tá? querida. Um Um beijo beijo. a todas, E gratidão. uma boa votação para todo mundo, dia 30, E pessoal. uma semana com muita leveza, que a gente tenha essa vontade do soldado de Malazarte, né, do Pedro Malazarte, essa vontade de expandir, de crescer, de voar, de sonhar, de querer conhecer e viva a democracia. Viva. Tchau, querida. Beijos, É, gratidão. tchau.